Muito bem, Dr. Roberto Lucato, nosso entrevistado especial de hoje é o professor de jiu-jitsu Adrien Roberto Domingues, um limerense que está fazendo muito sucesso, não só aqui no Brasil, mas nos Emirados Árabes, onde ele treina cerca de 50 soldados da base 42 da infantaria. Como é que surgiu essa oportunidade, Adrien, para você viajar para os Emirados Árabes? Boa noite, seja bem-vindo no nosso Segunda Esportiva. Boa noite, Edmar, boa noite a todos. Edmar, teve uma seletiva no Brasil, os militares dos Emirados Árabes vieram ao Brasil, fizeram uma seletiva, procurando professores faixa preta de jiu-jitsu para dar aula nesse novo projeto, que é o projeto militar que eles estão fazendo lá nos Emirados. E eu fui para o Rio de Janeiro, fiz a seletiva lá e deu tudo certo e fui chamado para dar aula lá. Aconteceu o seguinte, o Sheik mandou o filho dele estudar nos Estados Unidos. Então ele foi para os Estados Unidos para estudar e lá nos Estados Unidos ele conheceu a academia do Renzo Gracie, que é uma academia de jiu-jitsu lá. E ele não treinava jiu-jitsu, não sabia o que era nada. E ele fez questão de ir na academia e ser uma pessoa comum dentro da academia. Ele não queria ser tratado como um príncipe nos Estados Unidos. Aí chegou na academia do Renzo e ele foi muito bem tratado pelo Renzo lá. Então ele fez uma amizade muito forte com o Renzo Gracie. E ele começou a treinar jiu-jitsu com o Renzo, começou a se graduar e gostou muito do jiu-jitsu e começou a treinar jiu-jitsu com o Renzo Gracie. Então o tempo que ele ficou em Nova York, estudando lá, ele ficou treinando jiu-jitsu que é na academia do Renzo Gracie. Quando ele retornou para os Emirados Árabes, o Sheik, que é o pai dele, notou que ele voltou com mais agilidade, porque os árabes em geral, por causa deles andar com aquelas canduras, eles têm um problema de mobilidade, de fazer exercício, eles não fazem isso aí. Então ele já voltou lá com mais mobilidade, com uma educação diferente, ele voltou diferente lá. E o Sheik, vendo o jeito que ele voltou, começou a questionar por que ele tinha que ter acontecido tudo lá. E ele explicou que ele tinha treinado jiu-jitsu, tal. E o Sheik começou a se aprofundar no jiu-jitsu brasileiro. E o Sheik, vendo que aquilo lá foi uma coisa boa para o filho dele, que ajudou o filho dele, ele resolveu colocar em todas as escolas dos Emirados Árabes, tem jiu-jitsu brasileiro, com brasileiros ensinando, dentro dos Emirados, dando aulas para todas as escolas. O jiu-jitsu é matéria escolar, como se fosse matemática, geografia, português. O jiu-jitsu faz parte do currículo escolar. Tem prova, tem tudo certinho, como se fosse uma matéria, em todas as escolas lá. Adrien, como é o seu dia a dia nos Emirados Árabes? Acorda muito cedo, vai dormir muito tarde. Como é seu dia a dia? Não preciso levantar tão cedo. Eu acordo às 6h30 da manhã, eu tenho que entrar na minha base às 7 horas. E 6h15 por aí eu levanto, tomo um banho, tomo um café. E vou para a minha base também, da onde eu moro, é 15 minutos de carro, é perto, eu tenho que estar 7 horas na base. E o meu horário da base é das 7 horas da manhã até meio-dia, é o meu horário que eu tenho que cumprir dentro da base. E aí eu dou as aulas para os militares, faço o meu treino dentro da base lá, que também a gente faz um treino lá dentro. E depois o resto do horário do dia é livre. Livre em termos, eu sou obrigado a treinar, porque todo coach lá tem que ter uma forma física boa, porque eu sou obrigado a dar aula, então eu tenho que ter uma forma física. E treinar jiu-jitsu, porque eu estou dando aula de jiu-jitsu, sou obrigado a treinar. Então, durante a tarde, eu faço um curso de inglês, alguma coisa assim lá, e à noite, a partir das 5h30, eu tenho um treino de jiu-jitsu só de brasileiro, só de faixa preta. Então, o treino começa às 5h30, vai até às 8h, eu treino diário. Então, depois eu vou para o treino, depois às 8 horas eu vou jantar e vou dormir. Essa é mais ou menos a minha rotina durante o dia lá nos Emirados. E as adversidades que você encontrou nos Emirados Árabes? Por exemplo, o forte calor, a alimentação bastante apimentada, o idioma, queira ou não, que é bastante complicado, e também o medo. Você passou algum tipo de medo? Teve algum receio de ir para lá? Não, eu tive, agora que eu já estou ambientado lá, não teve, quando eu quase que não fui, eu tive um pouco de receio para ir. Porque essa contratação, a gente foi lá e fez a seletiva, teve contato até com os árabes lá. Mas é uma coisa meio por internet, você não tem muito contato com a empresa, você não tem muito contato com os Emirados daqui do Brasil. Então, quando a gente for para lá, todo mundo, não foi só eu, a gente fomos em 80 no avião, eles fretaram no avião, foi em 80 coaches, que saiu de São Paulo, 80 saiu de São Paulo, eu acho que mais uns 40 saiu do Rio, foi 120 de uma vez só para lá. E todo mundo foi meio assim, com o pé atrás, porque não sabia o que era, não sabia o que encontrar lá, a gente não tinha muito conhecimento, nem informações dos Emirados aqui.
E então foi todo mundo com um pouco de receio de ir para lá. Inclusive eu ainda falei para minha esposa, eu fui com cartão de crédito, falei, se eu chegar lá e eu vejo que é uma furada, qualquer coisa, eu já compro a passagem, já volto embora no outro dia, que eu não vou sair do Brasil aqui, que eu estou estabilizado aqui, para mim passar dificuldade nos Emirados, né? Tem que ser uma coisa boa. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cheguei lá e eu vi que o trabalho lá é um trabalho sério, a empresa é uma empresa boa, o dinheiro investido nesse projeto do Sheik é milhões que ele está investindo, milhões, é muito dinheiro que ele investe. Eles dão a moradia, eles dão um plano médico, eles dão todo o suporte lá, além do salário que a gente tem lá. Então, se você somar, isso aí é muito dinheiro investido. E é um projeto lá para 10 anos. O Sheik, que em 8 anos, ele quer que todos os oficiais dos Emirados Árabes sejam faixa preta de jiu-jitsu. Ele colocou uma norma dentro das Forças Armadas lá, que um oficial só consegue pegar uma graduação maior agora, de acordo com a graduação dele do jiu-jitsu. Se ele não treinar jiu-jitsu, ele não consegue subir de posto dentro do Exército. Então ele é obrigado a treinar. Doutor, essa história... Você já jantou, meu amigo? Bom, se não jantou, por favor, dá uma esperadinha. Como é que o soldado come nos Emirados Árabes? Essa história vale a pena. Isso aí, lá eles comem tudo com a mão, então não tem garfo e nem faca, então comem com as mãos. E nos restaurantes você pede o garfo e faca e vem o garfo e faca e você come lá. Mas que nem você pega os indianos que moram lá, que tem muito indiano lá, os paquistanês, eles comem todos comem com a mão. Então até tenho contado para o Edmar aqui que eu tomo um café na base militar lá e como na base. Então você pega os indianos que trabalham na base, eles têm uma bacia desse tamanho assim. Aí eles vão lá e enchem a bacia lá de arroz, macarrão, aquelas coisas que eles comem tudo lá, que é um negócio mais diferente. Aí põe na mesa, sentam em 5, 6 em volta na mesa, começa a conversar e todo mundo começa a comer. Então ele fica com a mão dentro da bacia assim, aí ele vai mexendo com a mão, conversando, aí pega, come, aí pega a mão, mistura com a mão, assim, como se fosse misturar uma massa de cimento. Com a unha cheia de graxa. Do mesmo jeito. Vai limpando e todos eles comem com a mão. Eu até que 4 meses que eu fiquei lá, não é tanto tempo, mas até acostumei com isso já. Para mim já é até normal ver eles comendo lá. E eu até cheguei a comer. Eu fui num restaurante um dia lá, um restaurante indiano. Fala da cebola. E fui comer com a mão. Aí tem uma história de um amigo meu lá, que nós fomos num restaurante pedir uma comida, então todo mundo vê a comida e ele não come cebola. Então ele pediu a cebola, um prato dele, sem cebola. E o cara na cozinha colocou a cebola e chegou o prato, tudo com cebola picada no prato dele. Aí ele falou, puta vida, o cara mandou cebola, não como cebola, não sei o que lá. Aí os caras falaram, tira a cebola de lá. Não, eu vou chamar o garçom lá, para ele tirar essa cebola do meu prato e fazer outro prato. Aí ele chamou o garçom chegou assim e falou, pô, eu não como cebola. O garçom, me sor. Pegou o pratinho, foi no prato dele e começou a catar a cebola do prato dele assim. Aí ele pegou assim com a mão, tirou a cebola, colocou o pratinho, good. Aí eu assim, no good. Eu falava, puta, se eu soubesse eu tinha comido com cebola mesmo, agora sou obrigado a comer a comida com o dedo do garçom dentro aqui. Andrei, muito bom papo, boa sorte para você nesse retorno aos Emirados Árabes, que bacana ter um limerense. E olha, tem mais limerenses junto com o Adrien. Em 4 limerenses, tá? Eu, o Wellington, o Rodrigo e o Rafael. Somos os 4 que fizemos seletiva no Rio lá, os 4 foram aprovados. Que aqui em Limeira, o jiu-jitsu em Limeira é muito forte. Nós temos umas equipes aqui e o jiu-jitsu em Limeira é forte. Então tem vários faixa pretas aqui que tem condição de estar lá e dar aula. Inclusive tem muitos que já estão até mandando a ficha para lá para tentar. Agora que nós já fomos lá, já vimos, agora os caras viram que é bom, todo mundo quer ir lá agora. Ir lá na primeira vez, ele ficou, deixa eu ver os caras aí primeiro para ver como é que é, né? Que a turma até brincar, vocês vão chegar lá, vocês vão fazer trabalho escravo, vão soltar você no meio do deserto lá, ó, com um monte de cimento e areia, vocês aqui na enxada. Todos os coaches lá tem que ser lutador de jiu-jitsu faixa preta e brasileiro. Que ele diz que os brasileiros têm um coração bom e o brasileiro é um povo alegre, feliz. Então ele quer os brasileiros dando aula lá. Adrien, boa sorte, parceiro. Deus te ilumine, que você treine bastante os seus soldados e que retorne mais vezes aqui para Limeira. E não esqueça dos amigos. Pode achar que eu vou voltar aqui. E vamos ver se eu consigo levar minha esposa para lá. Tá difícil, né? Maria Rita, tem que ir para lá. Vai lá para ela aqui. Adrien. Vai xingar eu depois. Não, tá certo. Esse foi Adrien Roberto Domingues, limeirense, professor faixa preta de jiu-jitsu, que hoje treina 50 soldados na base 42 da Infantaria dos Emirados Árabes. Dr. Roberto
Tá aí o papo gostoso com o Adrien Roberto Domingues, com imagens do Fernando Carvalho e Edmar Ferreira para o Segundo Esportiva.